Boa noite, meu nome é Leandro Olias Esvias, sou formado em Geografia com licenciatura plena e hoje vou ministrar uma aula para o segundo ano do ensino médio, ok? Vamos lá então? O tema que nós vamos trabalhar é industrialização. Qual que vai ser o nosso objetivo? Nós temos dois objetivos aqui. O primeiro deles é identificar as fases das revoluções industriais e suas principais características. E o segundo ponto, identificar as principais características da industrialização brasileira. Vamos lá então? Primeiramente, nós vamos ver aqui sobre a primeira revolução industrial. Nós temos aqui, foi no período do século XVIII, no século XVIII, mais ou menos em torno de 1750, por aí, a Inglaterra veio com uma tecnologia para o processo industrial. Até então, o processo industrial era manufaturado, dependia somente da mão de obra, não tinha máquinas. Só que a partir daí a Inglaterra introduziu essas máquinas no processo industrial. O principal combustível, que é característico da primeira revolução industrial, é o carvão, E, por consequência, era o combustível das máquinas a vapor. No caso, o trem, o barco, e alguns outros equipamentos, máquinas, como, por exemplo, a máquina de tecer, que também ela usava o carvão como combustível. Em seguida, nós temos a segunda revolução industrial, que foi no século XIX, mais ou menos em torno de 1850. Então, além da Inglaterra, outros países europeus, a gente pode citar aqui a França, a Alemanha, por exemplo, entre outros, temos a Bélgica, Países Baixos, e os Estados Unidos. Eles entraram neste processo da segunda revolução industrial. E o principal combustível da segunda revolução industrial é o petróleo. O petróleo era a base do combustível, E veio também um sistema novo de produção na indústria, que foi o Fordismo, que seria o processo de produção em escala. Tanto é que nós temos uma imagem da produção dos carros da Ford. Quem introduziu esse processo do Fordismo foi o Henry Ford. Foi uma forma de baratear o custo dos carros, para a sociedade. A ideia dele é que todos tivessem acesso acesso aos carros, acesso a poder comprar uma forma mais barata os veículos, E assim por diante, Até hoje as indústrias utilizam o Fordismo, o sistema de linha de produção. Temos aqui a terceira revolução industrial. Isso entre o século XX e XXI. Então aqui é 1900, 1950 que foi o forte ali, O que aconteceu nesse período? Além dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, veio Japão e China. A gente tem que destacar aqui a China. A China, até a década de 70, era uma população extremamente pobre e ainda vivia se alimentando de insetos e tal, outros tipos de animais que a gente já ouviu falar, Aí atraiu muito porque a mão de obra na China é muito barata, Então isso foi um atrativo para que as indústrias fossem principalmente para a China. E o Japão, por exemplo, ele, no final da Segunda Guerra Mundial, ela teve um forte investimento dos Estados Unidos, para compensar um pouco em relação à bomba atômica que explodiu em Hiroshima e Nagasaki. Eles foram investir ali no Japão, É um detalhe interessante falar. E na terceira revolução industrial, nós temos aqui também a informação. Aí veio os satélites, veio a internet, Veio toda a questão tecnológica para poder fazer com que a informação chegue mais rápido, E a gente percebe muito essa evolução, E a biotecnologia. A biotecnologia a gente pode colocar aqui, por exemplo, os transgênicos. A gente pode colocar aqui o biodiesel, a gente pode colocar aqui toda a questão que envolve realmente a biotecnologia, a questão da genética, genoma, e aí por diante, Mas aí é um salto,
em relação à nossa tecnologia, o que a gente está vivendo hoje, né? Muita coisa a gente está colhendo por causa disso aqui, né? A gente vive isso. E nós temos aqui algumas situações, né, que envolvem a terceira revolução industrial. Nós temos os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Por exemplo, os países desenvolvidos, eles são mais longa, né? No caso aqui está dizendo que os países desenvolvidos eles vieram da primeira e segunda revolução industrial. Em virtude disto, eles têm uma diversidade industrial. Então, quer dizer, tem vários segmentos da indústria, né? Em terceiro, indústrias tradicionais. As indústrias tradicionais, em sua grande maioria, pertencem aos países desenvolvidos. E também a tecnologia, eles detêm a tecnologia. Já os países subdesenvolvidos, né, nesse processo da terceira revolução industrial, tiveram que crescer de uma forma mais rápida e recente, que foi metade, como eu falei, metade do século XX. Então, o que ocorre? Nesse período, por exemplo, 1950 a 2000, 50 anos, né, vamos dizer assim, muitos países tiveram que crescer em 50 anos, que, como por exemplo, a Inglaterra levou 200 anos para crescer. Então, quer dizer, eles tiveram que correr de uma forma acelerada e muitas vezes desorganizada. Então, por isso que os países subdesenvolvidos têm um problema estrutural em relação às cidades, questão urbana, né? E veja só, dependência dos países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos dependem, porque nesse período vieram as multinacionais e as transnacionais. As multinacionais são países, empresas, né, que estão em 2 países. As transnacionais são 3 ou mais países. E depende da exportação, no caso os países subdesenvolvidos, depende da exportação da matéria-prima para os países desenvolvidos. Né? Isso é a grande maioria. Nós temos aqui também a industrialização brasileira, né? Como é o nosso segundo ponto. Né? Ocorreu entre as décadas de 1930 até 1950, quer dizer, esse foi o período da Era Vargas, né? Que veio a substituição das importações, quer dizer, fortalecer a indústria, né, o mercado interno. Aí surgiram as indústrias de base, no caso a siderurgia, a metalurgia e por diante. Né. Nas décadas de 1950 até 1970, né, nós temos aqui o investimento em infraestrutura, capital estrangeiro, as montadoras, aqui a Volkswagen e a Ford, né, que elas se instalaram na ABC Paulista. Aqui é interessante destacar que na década de 50 foi o período do governo Juscelino Kubitschek. Então ele fortaleceu muito ali. O projeto dele, qual que é uma das metas? O Brasil crescer 50 anos em 5. Ok? E daí nós temos aqui a década de 80, que foi o período da inflação, né? Foi também a década perdida, né? Esse período também teve muita questão que o Brasil não era autossuficiente em petróleo. E aqui também começou o início da descentralização industrial. Os governos a partir daí começaram a trabalhar em relação a espalhar as indústrias no país, procurar com que o Brasil também, as suas cidades, as suas indústrias, no modo geral, fossem mais fortalecidas, não só na região sudeste. Né? E daí, na década de 90, período das privatizações, e também deu continuidade no processo da descentralização industrial. E no 2000 tem um destaque, que são a questão do Brasil ser autossuficiente no petróleo e a questão da indústria naval, construção de barcos, né? E essa é a nossa aula de hoje, quero agradecer pela atenção de vocês, né? E na sequência das próximas aulas a gente pode abordar mais profundamente a questão da industrialização mundial. Ok? Um abraço, nós vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!